João acordou sobressaltado com o som do telefone tocando insistentemente na mesa de cabeceira. Era Ana, sua filha única, ligando de manhã cedo, algo que ela raramente fazia desde que se mudara para o Porto. Mas ao atender, as palavras dela o atingiram como um soco no estômago. Pai, eu não quero você no meu casamento. Desculpa, mas é melhor assim. O choque o deixou mudo por segundos, e quando ele finalmente perguntou porquê, a resposta veio fria e cortante: porque você é gay, pai. E a família do Ricardo é conservadora. Não quer problemas. Aquela frase ecoou em sua mente o dia inteiro, transformando o apartamento ensolarado em Lisboa num lugar opressivo, onde cada foto de família na parede parecia acusá-lo de algo que ele nunca escolhera. João, aos 50 anos, sempre fora um homem discreto. Cresceu em uma pequena vila no Alentejo, onde os segredos se enterravam fundo para não serem desenterrados pela fofoca dos vizinhos. Casara-se jovem com Maria, a mãe de Ana, impulsionado pela pressão familiar e social que ditava que um homem devia formar família, ter filhos, ser normal. Por anos, ele sufocou seus verdadeiros sentimentos, vivendo uma vida dupla que o consumia por dentro. Maria descobrira tudo quando Ana tinha 10 anos, uma carta escondida, um encontro acidental com um amigo de longa data. O divórcio fora inevitável, mas civilizado, pelo bem da menina. Ana crescera dividida entre os dois, mas sempre mais próxima da mãe, que a criara com valores tradicionais católicos. João, por sua vez, mudara-se para Lisboa, onde finalmente pôde respirar, conhecendo Miguel num café do Bairro Alto. Miguel, 48 anos, professor de História na universidade, era o oposto de tudo o que João conhecera, aberto, confiante, sem medo de segurar sua mão em público. Juntos há 8 anos, eles construíram uma vida estável, mas sempre à sombra das sombras do passado. Agora, essa ligação de Ana reacendia velhas feridas. João sentou-se na varanda, olhando o Tejo fluir calmamente, enquanto Miguel preparava o café da manhã. O que houve, amor? Perguntou Miguel, notando o rosto pálido de João. Ele contou tudo, as palavras saindo entrecortadas, cheias de dor. Miguel ouviu em silêncio, depois puxou uma cadeira e segurou sua mão. Ela está errada, João. Mas talvez seja o medo falando. O casamento é com o Ricardo, né? Aquele rapaz de família rica do Porto. Sim, Ricardo vinha de uma linhagem de empresários, donos de vinícolas no Douro, gente influente e conservadora. Ana conheceram na faculdade de Direito, e o noivado fora anunciado com pompa, como se fosse um evento social do ano. João sempre sentira uma distância crescente da filha desde então, as visitas rareavam, as conversas ficavam superficiais. Mas excluiu do casamento. Isso era um corte profundo, uma rejeição que questionava toda a paternidade dele. Ao longo do dia, João tentou ligar de volta, mas Ana não atendia. Mensagens no WhatsApp ficavam sem resposta. Ele se lembrou de quando Ana era criança, correndo para seus braços após a escola, contando sobre os amigos. Pai, você é o melhor do mundo, dizia ela. Onde fora parar aquela menina? A pressão da família de Ricardo devia ser imensa. João imaginava as conversas à mesa de jantar: seu pai é diferente. Melhor não convidar, para evitar constrangimentos. Mas e a mãe dela? Maria, agora recasada, sempre fora tolerante, mas nunca defendera abertamente a orientação de João. Talvez até concordasse com Ana, achando que era para o bem dela. À noite, deitado ao lado de Miguel, João não conseguia dormir. Seus pensamentos giravam em torno de escolhas passadas. Deveria ter sido mais honesto desde o início. Ter lutado mais pela custódia. Ou simplesmente aceitado que, em uma sociedade como a portuguesa, ainda impregnada de tradições católicas e machistas, ser gay era um fardo que se carregava sozinho. No dia seguinte, João decidiu confrontar a situação. Ligou para Maria, que atendeu com voz hesitante. João, ela está nervosa com os preparativos. Não leva mal. Mas ele insistiu: é por causa de mim, Maria. Por eu ser quem sou. Houve um silêncio do outro lado. Talvez sim. A família do Ricardo é muito religiosa. Eles não entenderiam. Aquela confirmação o magoou mais do que esperava. Ele desligou, sentindo uma raiva surda crescer. Miguel, vendo-o assim, sugeriu uma viagem para o sul, para espairecer, mas João recusou. Não vou fugir disso. Ela é minha filha. Preciso entender porquê. Ele começou a pesquisar sobre a família de Ricardo, os Oliveira, donos de uma fortuna em vinhos e imóveis. Rumores online falavam de um patriarca rígido, falecido recentemente, deixando uma herança complicada. Mas nada que explicasse a exclusão. Enquanto isso, Ana enviou uma mensagem curta: pai, por favor, respeite minha decisão. É meu dia. Aquelas palavras foram como uma porta se fechando.
João sentiu o peso da solidão, mesmo com Miguel ao lado. Como um pai poderia ser banido do momento mais importante da vida da filha só por amar outro homem? A tensão crescia, e ele sabia que isso era só o começo de uma tormenta maior. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para João. Ele tentava manter a rotina no seu emprego como arquiteto em um escritório no Chiado, mas a mente vagava constantemente para Ana. Miguel, sempre o pilar de apoio, insistia: fala com ela pessoalmente. Vai ao Porto. E assim, num impulso, João comprou uma passagem de trem. Chegando lá, dirigiu-se ao apartamento de Ana, um luxuoso condomínio financiado pela família de Ricardo. Ela abriu a porta surpresa, o rosto maquiado como se estivesse saindo para um evento. Pai? O que você está fazendo aqui? Ele entrou, ignorando o desconforto, e sentou-se no sofá impecável. Precisamos conversar, Ana. Sobre o casamento. A conversa começou tensa. Ana, aos 28 anos, com seus cabelos loiros herdados da mãe e olhos castanhos como os de João, andava de um lado para o outro. Pai, eu amo você, mas isso é complicado. Ricardo é maravilhoso, mas a família dele. Eles são da velha guarda. O avô dele, que morreu há pouco, era um católico devoto, e o testamento dele tem cláusulas morais. Se houver qualquer escândalo, a herança pode ser contestada. João franziu a testa. Escândalo. Eu sou seu pai, não um criminoso. Ela suspirou, sentando-se longe dele. Você vive com o Miguel. As pessoas falam. No Porto, todo mundo se conhece. Não quero que olhem para mim como a filha do gay. Aquela palavra, gay, saiu da boca dela como uma acusação, e João sentiu um aperto no peito. Ele se lembrou de sua própria juventude, escondendo revistas sob a cama, temendo o julgamento do pai, um agricultor severo que via a homossexualidade como um pecado mortal. Ana, eu criei você. Paguei seus estudos, estive lá nas suas formaturas. Isso não conta. Ela baixou os olhos. Conta, pai. Mas agora é diferente. Estou construindo minha vida. A discussão escalou quando Ricardo chegou. Alto, bem vestido, com um ar de confiança típico dos privilegiados, ele apertou a mão de João com frieza. Senhor João, prazer. Ana me contou. João não se conteve, contou que me excluiu do casamento por eu ser gay. Ricardo corou levemente. Não é bem assim. Minha família é tradicional. Meu pai administra a herança do avô, e há regras. Qualquer coisa que manche a reputação. João interrompeu, minha existência mancha a reputação. A tensão no ar era palpável. Ana interveio, pai, por favor, vá embora. Isso não vai mudar. João saiu dali sentindo-se traído, como se sua filha o trocasse por uma vida de luxo. No trem de volta, ele chorou em silêncio, pensando nas noites em que aninava quando bebê. Como o amor paternal podia ser descartado assim? De volta a Lisboa, Miguel o esperava com um jantar caseiro. Como foi? Perguntou. João desabafou tudo, as lágrimas voltando. Miguel o abraçou. Ela está sob pressão, João. A sociedade portuguesa ainda é assim, progressista na superfície, mas conservadora no fundo. Lembra do referendo do casamento gay em 2010? Foi uma vitória, mas as mentes não mudam da noite para o dia. João assentiu, mas a dor persistia. Ele começou a questionar suas escolhas, talvez devesse ter sido mais presente, lutado contra o estigma. Nos dias que se seguiram, recebeu uma carta formal do convite do casamento, sem seu nome. Aquilo foi o golpe final. Ele mostrou a Miguel, que sugeriu boicotar, mas João hesitava. Ela é sangue do meu sangue. Enquanto isso, boatos chegavam via amigos em comum. A família Oliveira estava em polvorosa com o testamento do avô, que incluía cláusulas sobre valores familiares. Ninguém sabia detalhes, mas especulava-se que envolvia herdeiros e condições éticas. João ignorou, focando em sobreviver ao dia a dia. Mas uma ligação inesperada de Maria mudou o rumo. João, Ana está arrependida, mas orgulhosa demais para admitir. O Ricardo a pressiona. E há algo no testamento. O avô do Ricardo era gay, escondido. Descobriram cartas antigas. João ficou atonito. O quê? Maria confirmou, sim, mas a família abafa. Se vazar, a herança vai para o ar. Aquela revelação abalou João. O patriarca conservador, ícone da moralidade, vivera uma mentira como ele próprio. Isso explicava a rigidez. A hipocrisia. João decidiu investigar discretamente, contatando um velho amigo advogado no Porto. É verdade, confirmou o amigo. O testamento tem uma cláusula: se a família rejeitar diversidades,
parte da fortuna vai para a caridade LGBT. João riu amargamente. Ironia do destino. Mas Ana sabia. Provavelmente não. Ele debateu contar, mas decidiu esperar. A tensão crescia, e o casamento se aproximava, prometendo confrontos inevitáveis. O dia do casamento amanheceu ensolarado no Porto, com o Douro reluzindo sob o céu azul. João, apesar de tudo, dirigiu até lá, parando num hotel próximo à igreja onde a cerimônia ocorreria. Ele não planejava invadir, só observar de longe, talvez vislumbrar Ana em seu vestido branco. Miguel o acompanhara, insistindo, não vá sozinho nisso. Juntos, eles se posicionaram numa rua lateral, vendo os convidados chegarem em carros luxuosos. Famílias endinheiradas, políticos locais, o creme de la creme da sociedade portuense. João sentiu uma pontada de inveja misturada à raiva. Eu devia estar lá dentro, murmurou. Miguel apertou sua mão, você está no coração dela, mesmo que ela negue. Enquanto esperavam, um carro parou perto deles. Era Maria, sozinha. João. O que faz aqui? Ele explicou, e ela suspirou. Ana está um nervo. Perguntou por você ontem. Mas antes que pudessem falar mais, o sino tocou, anunciando o início. João viu Ana descer do carro, linda, mas com olhos ansiosos. Ricardo a esperava no altar, sorridente. A cerimônia transcorreu sem incidentes, pelo que souberam depois via mensagens de amigos. Na recepção, num salão opulento à beira-rio, os discursos ecoavam valores familiares tradicionais. O pai de Ricardo, um homem austero de 70 anos, falou sobre herança moral deixada pelo avô. João, ouvindo de fora através de uma janela entreaberta, ironizou para Miguel, herança moral. Com segredos enterrados. A noite caiu, e João decidiu ir embora, mas uma mensagem de Ana chegou. Pai, onde você está? Preciso falar. Surpreso, ele respondeu, marcando um encontro num café próximo. Ana apareceu ainda de vestido, maquiagem borrada. Pai, eu errei. Mas agora é tarde. João a abraçou, sentindo o cheiro de perfume misturado a lágrimas. Por que agora? Ela confessou, durante os votos, pensei em você. E no avô do Ricardo. Descobri hoje. João fingiu surpresa. O quê? Ana explicou, o testamento fora lido após a cerimônia, como tradição da família. O avô, falecido há meses, deixara uma carta confessando sua homossexualidade reprimida, e uma cláusula, se qualquer membro da família discriminasse por orientação sexual, perderia direitos à herança. Foi um choque para todos. O pai do Ricardo ficou furioso, mas o advogado confirmou. João absorveu aquilo, o peito apertado. Então, por isso você me ligou. Ana baixou a cabeça, não só. Eu me sinto culpada. Excluí você por medo, para me encaixar. A conversa durou horas. Ana admitiu as pressões, Ricardo a convencera que era necessário, mas agora, com a revelação, ele próprio questionava. Ele disse que talvez devamos repensar. João ouviu, mas a mágoa persistia. Você me trocou por dinheiro, Ana. Ela negou, não era só isso. Era o medo de ser julgada, de perder tudo. Miguel, esperando do lado de fora, juntou-se a eles. Ana o cumprimentou timidamente, pela primeira vez sem desconforto. Desculpe, tio Miguel. Ele sorriu, sem tio. Só Miguel. A noite terminou com promessas vagas de reconciliação, mas João sabia que o dano era profundo. No hotel, ele debateu com Miguel, devo perdoar. Ela só mudou por causa da herança. Miguel ponderou, talvez sim, mas é um começo. A sociedade nos força a esses dilemas. De volta a Lisboa, João refletiu sobre o ocorrido. A revelação do avô expusera a hipocrisia da elite portuguesa, fachadas perfeitas escondendo verdades incomodas. Ele contatou o advogado amigo, confirmando detalhes. O testamento era revolucionário, forçando aceitação ou perda financeira. Mas para João, era pessoal. Ana ligava diariamente agora, pedindo perdão. Ele respondia, mas com reserva. O confronto final veio numa visita dela a Lisboa. Pai, eu quero que você conheça melhor o Ricardo. Ele mudou. João concordou, marcando um jantar. A tensão pairava, prometendo mais revelações e decisões que mudariam tudo. O jantar em Lisboa foi marcado para um restaurante acolhedor no Alfama, com fado ao fundo adicionando melancolia ao ar. João e Miguel chegaram cedo, nervosos. Ana e Ricardo apareceram pontuais, ela com um sorriso forçado, ele com ar apologético. Senhor João, Miguel, obrigado por virem. Sentaram-se,
pedindo vinho do Douro, ironia não perdida em ninguém. A conversa começou leve, sobre o casamento, mas logo derivou para o testamento. Ricardo admitiu: meu avô nos pegou de surpresa. Ele viveu uma vida dupla, como muitos da geração dele. João assentiu: como eu vivi, até não aguentar mais. Ricardo baixou os olhos: eu pressionei Ana. Achava que era o certo, para proteger a família. Mas agora vejo o erro. Ana interveio: pai, eu traí você. Por ambição, por medo. Mas a cláusula me fez pensar: e se perdêssemos tudo? Seria justo? João rebateu: justo. E me excluir foi justo. A discussão aqueceu. Miguel mediou: todos erramos sob pressão social. Em Portugal, o progresso é lento. Lembrem do 25 de Abril, liberdade, mas velhos preconceitos persistem. Ricardo concordou, revelando mais: meu pai quer contestar o testamento, alegando insanidade. Mas o advogado diz que é sólido. João viu ali uma oportunidade: se contestarem, expõem o segredo. Hipocrisia total. Ana chorou: eu não quero isso. Quero consertar com você, pai. Após o jantar, João caminhou com Miguel pelas ruas empedradas. Acho que ela é sincera, disse Miguel. João duvidava: ou é o medo da perda financeira? Dias depois, uma ligação do pai de Ricardo veio: Senhor João, precisamos falar. Encontraram-se num café no Porto. O homem, Sr. Oliveira, era imponente, mas abatido. Meu pai nos deixou uma bomba. Se aceitarmos, perdemos face; se rejeitarmos, perdemos dinheiro. João ouviu, e eu com isso. O Sr. Oliveira confessou: a cláusula menciona aceitação de diversidades na família estendida. Seu exclusion do casamento pode ser visto como discriminação. João riu: então, agora precisam de mim. O homem ofereceu: venha a uma reunião familiar. Ajuda a validar. João recusou inicialmente, mas pensou em Ana. Pelo bem dela, talvez. A reunião ocorreu na mansão dos Oliveira, no Douro. João chegou com Miguel, sentindo-se um intruso. A família toda ali, tios, primos, todos tensos. O advogado leu a cláusula: a herança só se consolida se a família demonstrar inclusão, sem rejeição por orientação sexual. Apontaram para o caso de João: a exclusão da filha pode invalidar. Discussões explodiram. Um tio gritou: isso é chantagem. Ana defendeu: não, é justiça. Ricardo apoiou-a, surpreendendo todos. João falou: eu sofri isso a vida toda. Vocês escondem, mas o avô de vocês viveu o mesmo. Aceitem ou percam. O Sr. Oliveira, relutante, concordou em incluir João em eventos futuros. Mas João exigiu mais: peçam desculpas a Ana por pressioná-la. Eles o fizeram, e Ana o abraçou, sussurrando: obrigada, pai. De volta, João sentiu um misto de vitória e cansaço. A herança mudara tudo, forçando a aceitação forçada. Mas era real. Miguel questionou: mudança por dinheiro não é verdadeira. João ponderou, sabendo que o caminho à frente seria de curas lentas, com decisões que testariam lealdades. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta. João e Ana se viam mais: jantares em Lisboa, visitas ao Porto. Miguel se integrou, tornando-se tio oficial. Ricardo, transformado, participava, discutindo abertamente sobre direitos LGBT. A família Oliveira, sob ameaça financeira, promoveu eventos inclusivos, doando para causas gays. Mas João via rachaduras: o Sr. Oliveira agia por obrigação, não convicção. É progresso? Perguntava-se João. Uma crise veio quando um primo contestou o testamento judicialmente, alegando manipulação. O processo expôs o segredo do avô, virando notícia nos jornais: patriarca conservador era gay, herança em disputa. A sociedade portuguesa reagiu mista: apoio progressista, críticas conservadoras. Ana ficou no centro, defendendo publicamente: meu pai é gay, e eu o amo. O avô do meu marido também era, e isso não diminui ninguém. João testemunhou no tribunal, contando sua história: exclusão, dor, reconciliação. Discriminação custa caro, não só dinheiro, mas almas. O juiz manteve o testamento, forçando a aceitação. A família perdeu parte da herança para caridade, mas ganhou em humanidade, talvez. Ana e Ricardo usaram sua porção para fundar uma ONG LGBT no Porto. João, orgulhoso, viu a filha crescer além do medo. Mas pagara caro: anos de mágoa, noites insones. Miguel o apoiava: você mudou vidas, amor. Numa tarde ensolarada em Lisboa, João refletiu no Tejo.
A jornada o ensinara sobre traição e redenção, pressões sociais e escolhas morais. Ana ligou: pai, estou grávida. Quero que você seja o avô presente. Ele sorriu, lágrimas nos olhos. Estarei. Mas a dúvida persistia, mudança forçada dura. E você, leitor, acha que a aceitação motivada por herança financeira é genuína, ou mera conveniência que se desfaz com o tempo?